Bom, está começando mais um podcast Papo de ADM. No episódio de hoje, a gente vai falar de algo que é extremamente importante e essencial para 2025, que é como transformar o seu planejamento em resultados reais, né? E para isso, hoje eu vou bater um papo com o Vinícius, que está aqui como meu co-host. Eu sou o Marcos Leal. E aí, Vini, como é que tá? E aí, tudo bem? Como é que vai ser a dinâmica de hoje? Hoje a gente vai estar numa dinâmica frenética para falar sobre um tema, né? Como você já adiantou, bastante importante para os donos e donas de empresas que nos acompanham aqui no podcast Papo de ADM, que é como transformar o seu planejamento em resultados para 2025. 2025 está logo aí, né? A gente iniciou novembro nesse final de semana, e daqui para janeiro faltam menos de 2 meses agora, né? Então, o mais legal de tudo é ver chegar novembro e aí as pessoas começam a se desesperar. Por quê? Porque chega novembro, ela começa, o ano tá acabando. Ela começa a lembrar de tudo que ela prometeu lá no começo do ano, que ela ia fazer, ia acontecer, ia vender, ia transformar, que ela ia organizar a empresa, que ela ia acabar com a bagunça que tinha na empresa, que ia mudar isso, ia mudar aquilo. E estamos em novembro e provavelmente as pessoas que estão assistindo esse podcast estão olhando assim, dizendo, eu realmente prometi e nada mudou. Então, esse episódio, eu pensei nesse tema, né, em como transformar o seu planejamento em resultados reais para que esse mesmo erro não seja cometido pelos donos e donas de empresa. Por quê? Porque todo ano é a mesma ladainha. Porque esse ano eu vou melhorar, porque esse ano eu vou organizar, porque esse ano eu vou mudar as coisas, porque esse ano eu vou fazer diferente, porque esse ano eu vou me comprometer. Estamos em novembro e nada aconteceu. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas vivem um dia após o outro, elas vivem de forma sequencial, nada acontece como devia acontecer. Porque que elas trabalham, dormem, acordam e seguem a mesma rotina de todos os dias e não focam no que realmente é importante, que é sair da desorganização, ter uma empresa organizada para ter mais lucro, ter mais liberdade. Então, na dinâmica desse podcast hoje, eu acho que a gente tem que falar muito sobre o que é planejamento, né? Falar sobre resultados, principalmente trazer para a nossa audiência o que é resultado, né? Como a gente transforma o nosso planejamento, o nosso objetivo, principalmente como tirar do papel. Exatamente. Porque o ponto mais difícil que eu vejo é como a gente tira do papel, né? De como a gente tira os planos de ação e fala assim, não, eu quero gerar tal transformação dentro da minha empresa. Tá, mas por onde eu começo? Exato. Como eu faço? Né? Então eu acho que hoje esse episódio vai ser muito importante para isso. Todo mundo é cheio de boas ideias, né? Exatamente. Todo mundo tá cheio de boas ideias. Agora, tirar do papel exatamente é um pouco mais complicado, mais difícil. Para quem já sabe por si só como fazer, já é um caminho difícil. Mesmo a gente sabendo o que precisa ser feito, como planeja e como executa cada etapa. A gente vai destrinchar um pouco mais aqui como é que funciona para tirar os planos do papel e trazer para a realidade. Mas mesmo a gente já sabendo disso, a gente encontra dificuldade durante o percurso, a caminhada, a execução. Sim. Isso a gente já sabe. Imagina quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, que não sabe como fazer. Exatamente, tem apenas as boas ideias, mas não sabe como executar, como tirar do papel. E esse podcast vem justamente para isso. E né? é um ponto muito importante, tá? Primeiro, muitas vezes as pessoas também traçam planos que não são possíveis Sim. naquele momento. Então, muitas vezes eu vou traçar um plano que ele não é possível. Então, às vezes a gente acaba se frustrando e não realizando coisas por planejar, né, coisas, realizações que não estão ao alcance naquele momento. Então, a gente vai entender também a diferença entre os objetivos de curto, médio, longo prazo, o que é alcançável, o que é realizável e o que não é. Exatamente. Né? É mais ou menos isso que você falou, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem uma empresa que fatura entre 30 e 40 mil por mês, mas para o próximo mês ela já quer faturar 130, 150.
Sim. Ela nunca bateu esses números, mas no próximo mês ela botou na cabeça, é um desejo dela faturar Sim. esse tanto, né? E aí ela começa, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque ela às vezes faz ações, contrata pessoas, acha que só, por exemplo, encher o time de vendedores vai fazer esses resultados acontecerem. E aí no próximo mês o que acontece? Não bate os 130, 150, ela se frustra. Aí aumentou a folha, né, de despesas, tem que diminuir porque não foram batidos os resultados, e isso acaba virando uma bola de neve para outros problemas. Mas, para a gente começar de fato, né, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, de fato, transformar sonhos, tirar do papel o planejamento e transformar em resultados. Como a pessoa faz isso? Como ela começa? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Transformar planos em resultados é literalmente o seguinte. Você tem os seus objetivos, né? Os objetivos da sua empresa. Por exemplo, faturamento é um objetivo. Sim. Faturamento é um objetivo. Lucro é um objetivo, embora pouquíssimas pessoas planejem o lucro da empresa, né? Orçamento. Elas olham muito para o faturamento, né? Orçamento é um objetivo. Então, o que é literalmente transformar um planejamento em resultados, tá? Literalmente é você pegar esse plano, colocar ele em execução, e depois que você coloca esse plano em execução, você elimina os obstáculos. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou literalmente escrevendo um esquema aqui. Depois eu vou postar uma foto disso aqui. Literalmente, é você superar todos os obstáculos para que, de fato, você atinja os objetivos. Tá? Você transforme o seu plano em objetivo. Então, literalmente, é você... pegar cada um dos objetivos que você tem, né? Planejá-los eles ao ponto de que você consiga minimizar o máximo possível de riscos, de problemas, de erros e etc. que isso pode acontecer, e colocar em essa execução. Ao executar, você vai entender que existirão obstáculos, problemas, erros, desvios, e o seu grande trabalho é desviar ou minimizar ou evitar o máximo possível desses obstáculos, fazendo com que a sua execução leve o seu plano até o objetivo que foi planejado. Exatamente. Entendeu? Então, literalmente, quando você pega um plano, né, pega um objetivo, você planeja o caminho desse objetivo e você executa, você vai ter um resultado. Agora, esse resultado ele vai ser próximo do que você espera ou distante do que você espera? O que vai depender disso é como você planeja esse objetivo e principalmente como você executa esse plano. Exatamente. Ok? Exatamente. Então, literalmente, transformar um planejamento em resultados é você definir o seu objetivo, definir o caminho que você vai percorrer para atingir esse objetivo e, principalmente, desviar dos obstáculos, problemas, erros, deficiências que podem ocorrer durante o caminho para que o seu objetivo ele seja concretizado baseado no resultado esperado do planejamento.